Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre por que você precisa ficar em casa. Tony, estou assustada e muito preocupada com esta doença. Então Mary, por isso mesmo trazemos hoje o trecho de uma live do biólogo Atilaia Marino, que é doutor em microbiologia pela Universidade de São Paulo e tem pós-doutorado pela USP e Yale University. O vídeo traz uma excelente explicação sobre o cenário mundial e os cuidados que devemos tomar aqui no Brasil para o efeito desta pandemia seja menor. O vídeo está muito informativo, portanto fique até o final e descubra detalhes sobre este vírus e os cuidados necessários. Então já deixe o seu like agora para ajudar a fortalecer o canal se ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, beleza? Eu sou um biólogo, eu me formei em biologia pela USP, fiz graduação lá na Integral e fui fazer um doutorado estudando virologia e como vírus evoluem e como os vírus se espalham pelo mundo. Eu estudei HIV, eu estudei Ebola, eu estudei Zika, vários desses vírus, no caso do Zika, por exemplo, uns bons anos antes dele vir parar no Brasil, porque era um vírus preocupante desde então. E depois eu fui fazer pós-doc tanto na USP quanto em Yale, nos dois lugares estudando como os vírus se espalham. Foi em Yale que eu publiquei um estudo, inclusive falando de como a Ebola se espalhava. Essa é a credencial que eu tenho para falar o que eu vou falar por aqui hoje, para explicar por que eu acho que tem um desalinhamento muito grande entre ações e o que se diz que a gente está fazendo. As curas geralmente são o que a gente chama de intervenção farmacológica. Então, remédio e vacina para você tomar. Até hoje, até aqui, a gente não tem nem remédio, nem vacina para o coronavírus. Vacinas estão em desenvolvimento. Vários países estão correndo ao mesmo tempo para fazer vacinas. Mas como eu já falei algumas vezes por aqui, mas vou repetir do começo ao fim para ser muito claro, elas demoram para serem testadas e demoram para serem entregues. Então eu vou dar um exemplo muito direto. Quando eu estava estudando o Ebola em 2014, para ver o espalhamento dele, os americanos estavam muito preocupados com o Ebola se espalhando da África para a Europa e para os Estados Unidos. Também viam uma oportunidade de vender bastante doses de vacina, o que é um ótimo incentivo para desenvolver uma vacina logo. E fizeram uma vacina urgentemente a partir de 2014. Isso já era estudado. Por causa do surto africano de 2014, eles correram com a pesquisa disso. E essa vacina foi entrar em testes em 2016. E ela foi liberada para o público, para poder ser comprada e distribuída, não necessariamente para o público todo, mas para ser distribuída mundialmente em 2019. Então a vacina de Ebola, que até onde eu sei é a vacina que correram mais rápido para desenvolver ela. Pode ter outras, eu espero que deixem nos comentários se tiver, mas essa que eu tenho notícia é a mais rápida. E ela levou 5 anos para ir a mercado, certo? Então agora, mesmo se tiver muitos países tentando desenvolver a vacina, o que tende a acontecer é que a gente tem mais chances de ter uma vacina que funciona, porque com todo mundo testando, alguém vai chegar em alguma coisa que funciona, o que é ótimo, mas a linha do tempo de cada um desses trabalhos vai ser a mesma, porque todos eles têm que passar pelo mesmo tipo de teste para desenvolvimento de vacina. Então, essa semana teve uma reunião dos líderes mundiais com a OMS, os chefes de todos os laboratórios farmacêuticos que desenvolvem e lançam vacinas, como a Sanofi Pasteur, que é a maior fabricante de vacinas do mundo, e provavelmente quem teria condições de colocar uma vacina no mercado para o maior número possível de pessoas, o mais cedo possível. E o parecer de todos eles lá dentro foi que a gente tem pelo menos um ano e meio pela frente, até ter vacinas disponíveis para as pessoas. Okay? Essa é a linha do tempo otimista, no melhor dos cenários, para a gente ter uma vacina disponível. Eu vou colocar de novo o gráfico aqui para você ver o que acontece com a China e com a Itália. Olha para o gráfico da Itália, olha para as mortes em azul e me diz se isso é alguma coisa que deve estacionar tão cedo. Não é. E o que está acontecendo? Só na região da Lombardia da Itália já é um número de mortos tão grande que o exército está tendo que transportar esses mortos dentro de caminhões para poder cremar eles em outra região. É terrível, são muitas mortes. A Itália já tem que escolher quem tem atendimento ou não e quem vai morrer fora de hospital. E ela chegou num ponto em que o número de mortes agora deve dobrar ou mais, porque as pessoas sem atendimento morrem em casa, morrem sem o coronavírus. Alguém com problema cardíaco, alguém que sofreu um acidente, alguém que foi para outro canto na Itália e teve um outro problema, vai acabar morrendo porque não tem UTI para essas pessoas. E o que é a doença?
quando a gente tem um teto mental do que é o coronavírus, o nosso teto tende a ser o da China. A gente tende a olhar para a China e falar, bom, a China já passou por isso, eles tiveram 3 meses de coronavírus num país de 1 bilhão de pessoas, tiveram 30 mil mortes, com 80 mil casos, e a coisa se resolveu. A gente ignora que a China parou o país, a China parou toda a região de Wuhan, e é a segunda maior potência do mundo, no começo desse surto, quando eles ainda tinham menos de 1.000 casos, e eles chegaram nesse ponto. Então, quando a gente olha para a Itália, não dá para a gente pensar no teto da China. A gente não sabe qual é o teto da Itália. A gente não sabe onde a Itália vai terminar. Quanto mais a gente demora para parar um país, quanto mais a gente demora para fazer a única coisa que a única coisa que o país que parou a pandemia fez, que é a China, que é parar, quando a gente demora para implementar isso, a gente não sabe que teto que pode ser. Estados Unidos e Inglaterra. Por que eu quero falar desses 2 países? Porque são 2 países que estavam adotando uma postura muito mais relaxada até a semana passada. Então, os Estados Unidos estavam até então falando que não era nada e que não precisavam parar, apesar de estar em milhares de casos, apesar de não estarem testando pessoas. E a Inglaterra tinha adotado uma estratégia que era inédita, nenhum país tinha pensado em fazer isso, que era simplesmente vamos deixar a doença acontecer. A gente não tem como parar ela, a gente vai deixar as escolas funcionando, os mais novos vão pegar o coronavírus, vão pegar a Covid, vão desenvolver a doença e vão ficar imunes. E aí tá bom. E com eles imunes, o resto do país não pega mais nada. Essa era a grande estratégia inglesa até o começo dessa semana, até o final da semana passada, quando foi publicado um estudo que mudou completamente a postura tanto inglesa quanto americana em relação ao coronavírus. Eu vou falar desse estudo mais pra frente e vou dizer o que muda para vocês com eles. Eu só queria que vocês marcassem que a Inglaterra mudou completamente o que eles fazem e vão tentar combater o coronavírus de todo jeito agora, com base nesse estudo. E a gente vai ver o que esse estudo revela. Quando a gente adota o que o Ministério da Saúde adotou aqui no Brasil, que é o critério de medição de pessoas que dão entrada no hospital com sintomas, a gente deixa de ver os casos recém-infectados, a gente deixa de ver o total de pessoas infectadas e começa a olhar para o passado, para quem se infectou lá atrás e ainda não desenvolveu sintomas e ainda não desenvolveu as complicações. Então a gente está perdendo e está trabalhando com a situação de dias atrás, de muitos dias atrás. Por isso que os nossos casos não aumentaram e por isso que a coisa não está indo da forma como predita. A gente já tem transmissão localizada no Brasil, a gente já tem o coronavírus estabelecido por aqui. Eu já falei para vocês na live anterior que a gente não pode depender de resultados de teste de coronavírus positivo para saber se tem o coronavírus na sua cidade ou não, porque esse resultado, quando vier, é porque alguém já está doente e já está internado no hospital. Então a transmissão provavelmente já está acontecendo há tempos. E o ministro da Saúde falou, com todas as letras hoje, que a previsão deles é que o número de casos deve aumentar muito nos próximos dias. O estado de São Paulo já declarou situação de emergência e ele prevê que o sistema de saúde brasileiro entre em colapso até o final de abril. E eu quero, daqui para frente, discutir com vocês um pouco o que é um sistema de saúde entrando em colapso, o que a gente prevê de números do coronavírus no mundo, e aqui inclusive, e o que a gente pode esperar acontecer com base nesse tipo de anúncio do ministro. O que isso quer dizer que eles estão sabendo, pensando e discutindo. Então, em azul, são os casos que a gente acompanhou até aqui. A gente consegue ver que o Brasil está crescendo numa taxa mais rápida do que o número de casos da Itália, e a gente consegue ver que a projeção é ele continuar crescendo dessa forma até lá na frente. O que quer dizer que o Brasil está crescendo numa taxa mais rápida que a taxa da Itália? Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que a gente tem mais casos novos por aqui. Normalmente, cada região que tem o coronavírus cresce numa taxa relativamente próxima, tanto que a gente fala que a diferença entre os países muitas vezes é uma diferença de tempo. Os Estados Unidos está agora onde a China estava no passado, a Espanha está agora onde a Itália estava algum tempo atrás, e por aí vai. Para cada introdução, o crescimento do coronavírus é relativamente constante ao redor, a não ser que alguma coisa muito estranha aconteça para fazer ele ser mais transmitido. Países que estão crescendo mais rápido porque são países que têm mais de um centro com pessoas infectadas. Então a China, por exemplo, vamos tomar o crescimento de Wuhan, assumindo que todo o país tomasse a mesma medida que a China e o número de casos parasse de crescer. 80 mil casos e 3 mil mortes na China aconteceram porque teve um foco da doença lá, que foi Wuhan.
Eles tiveram casos fora de lá, mas o grosso da epidemia, o grosso do surto principal aconteceu só na região de Wuhan. Quer dizer que eles tinham que lidar com um problema, com um lugar, para mandar recursos, para mandar força-tarefa, para mandar profissionais de saúde, para fazer tudo. Se o Brasil está crescendo mais rápido do que a Itália, quer dizer que a gente tem o número de casos aumentando em mais regiões do que a Itália tem. No caso da Itália, é a região da Lombardia. Aqui no Brasil, pelo menos até aqui, em número de casos registrados, a gente tem São Paulo e Distrito Federal com Brasília. Distrito Federal com Brasília, a gente pode descartar esse crescimento porque as pessoas estão sendo muito testadas lá. Porque são onde estão as pessoas mais influentes, as pessoas que guiam o país, as pessoas que têm acesso a recursos como máscaras, como a gente vê em todo o pronunciamento, e provavelmente são as pessoas mais testadas também. É provável que a gente tenha mais casos acontecendo em estados mais populosos, em cidades mais populosas, como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte, mas a gente só vai ver os casos nesses lugares quando os casos tiverem que ser hospitalizados, quando eles tiverem que ser enterrados, porque as pessoas começaram a morrer. Aí a gente vai ter o tamanho da estimativa desse surto por lá. Então o Brasil promete crescer numa taxa mais rápida do que a Itália. Isso quer dizer que a gente pode esperar aqui no Brasil, nos próximos dias, nos próximos meses, um cenário como o da Itália. Também projetaram que aconteceria nos Estados Unidos, em termos de número de casos e transmissão. Então, infelizmente, eu não consigo dar para vocês uma simulação dessas para o que deve acontecer no Brasil. Eu vou ter que dar o que acontece na Inglaterra e o que acontece nos Estados Unidos. Vou dizer quais são os vieses de usar os números deles, mas eu acho que o Brasil é relativamente comparável com os Estados Unidos porque eles têm 300 milhões de habitantes e a gente tem 200 milhões de habitantes. Então, se a Inglaterra é muito pouco populosa, perto do que é o Brasil, os Estados Unidos já é um país um pouco maior e a gente pode comparar um pouco o número de casos deles com o que pode acontecer no Brasil. Esse estudo que foi fazer a simulação do que aconteceria na Inglaterra e nos Estados Unidos concluiu que 80% dos ingleses ou dos americanos poderiam pegar o coronavírus. 80% do país, se eles não fizerem nada para conter o vírus. Então, se a Inglaterra seguisse com a estratégia que eles estavam esperando, que era não fazer nada e deixar as pessoas ficarem imunes, eles teriam 80% do país com o coronavírus. E aí, de repente, aquela mortalidade de 3%, 2%, que parece pequena, fica gigante. Eles ainda assumiram uma letalidade mais baixa do coronavírus do que a gente está vendo no resto do mundo, corrigindo para fatores como, de repente, a gente não sabe todo mundo que se infecta, o sistema de saúde americano e inglês é de qualidade, as pessoas têm acesso a UTI, maca, pessoal para cuidar e uma série de outras coisas. Então eles ainda assumiram uma letalidade do coronavírus menor do que 1%. E fizeram as contas. Bom, se 80% da população pegar, o que aconteceria com os Estados Unidos se os Estados Unidos não fizesse nada? Se os Estados Unidos não fizesse nada por essa simulação, isso aqui aconteceria. Eu vou colocar para vocês um gráfico aqui. Esse é o gráfico de demanda de leitos hospitalares por leitos disponíveis. Lembra quando a gente fala de achatar a curva? Que a ideia é diminuir o número total de casos ou atrasar os casos para ter tempo do sistema de saúde dar conta de atender todas as pessoas, dar conta de tratar e receber todo mundo? Isso daqui é uma simulação de o quanto a gente consegue achatar o gráfico e qual é a real proporção de leitos que a gente tem para atender a população. No vídeo em que eu falo de que a gente devia ter um afastamento social para reduzir o número de casos, para atrasar os casos, para dar tempo de todo mundo ser atendido por médicos, eu estava assumindo que o pico de pessoas infectadas pelo coronavírus era próximo do número de leitos disponíveis. Essa é a distribuição real do número de leitos para essa aqui, ó, essa linha vermelha aqui, ó, é a proporção do número de leitos para americanos e ingleses. E isso aqui é a curva epidemiológica. Isso aqui é o quanto a gente espera que a curva passe do número de leitos nesses países. Em preto, a linha preta, é o que aconteceria se a Inglaterra ou os Estados Unidos não fizessem nada para barrar a população. O que eles esperam é que o número de casos chegasse a 80% da população em meses entre abril, maio, junho, julho e agosto. E tivesse essa demanda por leitos hospitalares. Vocês estão vendo a linha vermelha ali embaixo. A linha vermelha é o número de leitos disponíveis.
A linha preta é o número de pessoas precisando de leitos hospitalares. São pelo menos 50 vezes mais pessoas precisando de leitos hospitalares do que leitos disponíveis. Ou seja, o que a gente está vendo na Itália não é nada perto do que pode ser o coronavírus se o país não fizer nada. Felizmente a gente está fazendo, felizmente todos os países estão fazendo. Até agora a gente não conhece nenhum país que está tomando a atitude. Essa realidade preta não existe. Não tem nenhum país seguindo isso. Mas se não fizessem nada, era isso que se esperava. E o que acontece nesse cenário onde não se faz nada? São 81% dos americanos contaminados, quase 1% deles morrem em 5 meses, o que dá 2,2 milhões de americanos mortos entre abril e agosto por coronavírus. Se todo mundo tivesse seguido a vida normal, como alguns estão pregando, seguindo essa projeção aqui, só pela Covid, o Brasil teria 1,4 milhão de mortos até o fim de agosto, e só pela Covid. Então, quando você vê uma discussão daqui para frente de se tal comércio deveria fechar, se tal serviço não essencial deveria fechar, se as pessoas podem ou não estar circulando ou trabalhando, ou se devia ainda ter aglomeração na rua, ou se espaços confinados deveriam ter tanta gente, entenda que essa é uma discussão entre teremos 1 milhão de mortos ou teremos alguns milhares de mortos. Porque esse cenário já está aí. Tá? Por qualquer previsão dessas, o que deve acontecer daqui para frente é que a gente entra nisso em 1 semana e meia, 10 dias daqui para frente, 2 semanas no máximo. Então, o grande motivo dessa live, o grande aviso que eu queria dar para vocês é que saibam que a vida de vocês já mudou. A nossa vida já mudou. Não tem mais retorno. O coronavírus está aqui, ele se espalhou para o mundo inteiro. Ele vai infectar muita gente. E ele vai infectar mais gente ainda se a gente não fizer nada. E aí, pessoal, gostaram das informações? Esperamos que sim. Na descrição do vídeo deixaremos o link para a live completa do Átila, ok? Deixe nos comentários o que acharam e lembre-se. Aqui nosso objetivo será sempre você mais saudável.